Olá pessoal, eu me chamo Felipe Guimarães, da Texi Soluções de Energia, e eu estou aqui com o Jonathan Correia. Beleza, Jonathan? Beleza. Jonathan trabalha com a gente da equipe comercial, é um dos nossos consultores aqui, né, gerente de contas, e eu trouxe o Jonathan aqui hoje para a gente poder bater um papo e trazer um pouquinho do nosso conhecimento no dia a dia, né? Nossa empresa tem mais de 35 anos, então a gente acumula aí experiência em soluções de energia, e o Jonathan que é alguém que está todo dia tratando, trabalhando, né, de ajudar os nossos clientes a encontrarem as melhores soluções. Essa semana a gente estava batendo um papo sobre um cliente em particular, uma área específica que a gente atende muitos segmentos aqui na empresa, e a gente estava falando sobre construtoras, empresas que trabalham com construção, né, civil de uma forma geral, e a gente entendendo que construção civil é um cliente potencial nosso, é um cliente que a gente atende muito. E não é a especialidade deles a área elétrica, a área principalmente de energia garantida, que é a nossa especialidade. Muitas das vezes esse tipo de clientes, que são construtores, nos buscam para que a gente apoie nos seus grandes projetos. Eu queria que o Jonathan falasse aí dos seus clientes recentes. Você atendeu recentemente alguma construtora, Jonathan? Atendi sim. Atendi uma construtora ali no Rio. Legal. Era um projeto grande, era um projeto pequeno? Como é que era isso? Então, era um projeto grande, com 2 no-breaks, com autonomia plena carga. Legal, cara. O Jonathan tocou num ponto muito interessante, que é quando o cliente ele vem assim, não, eu preciso de autonomia. Quanto é autonomia, você lembra mais ou menos? 20 minutos. E o cliente chega pra gente e fala assim, cara, eu quero um no-break de grande potência. Lá era o quê? 20? 20 e 40. 20 kVA, 40 kVA, ou seja, são potências relevantes, provavelmente trifásico, né? Isso, trifásico. Você vê, ó, no-break de 20 kVA trifásico, no-break de 40 kVA trifásico, com autonomia de 20 minutos em plena carga. Eu queria dar ênfase para esse plena carga, que muitas das vezes no mercado, quando se fala de plena carga, algumas pessoas ficam na dúvida, né? O que a gente vê muito com relação a isso, Jonathan? O pessoal dá autonomia, mas não com a carga que o cliente tem, né? Cada um coloca o que tem na cabeça. O cliente pede um no-break de 40 kVA, por exemplo, e muitas das vezes você vai comprar no mercado e a gente vê ofertas como, por exemplo, eu te dou 20 minutos em meia carga. Ou seja, você tem um no-break de 40 kVA, que se você botar 20 kVA, ele vai te dar 20 minutos. Mas se você botar 40, ele não vai te dar 20 minutos. Ele vai te dar 10 minutos ou menos em alguns casos, né, John? Isso Exatamente. É muito comum, né? Muito comum. O cliente, às vezes, ele não tem essa percepção, né? Não tem. E no princípio ele estava me chamando num canto e perguntou, cara, sua proposta é muito cara, referente às outras, me explica o que está acontecendo. Cara, isso que você falou é sério demais e é um ponto de atenção, principalmente se você é de construção civil, às vezes você é comprador ou até a pessoa que especifica, né, ali a solução. Cara, o mercado, principalmente de no-breaks, quando você vai fazer esse tipo de cotação, se você não diz que tem que ser plena carga ou meia carga, ou até a quantidade de bateria, cara, a gente que, né, nossa empresa que costuma trabalhar muito sério e trabalha exatamente com a especificação que o cliente pediu, a gente tem a tendência a ser teoricamente mais caro. Exatamente. E aí quando a gente pede para comparar tecnicamente, cara, vamos lá, você está comparando, a gente está sendo caro, mas com qual critério? E aí o cliente manda a especificação técnica, né, ou até às vezes a proposta técnica do concorrente. Cara, às vezes o concorrente oferece assim, com 25% da carga, ou nem coloca a carga, né? Coloca 20 minutos, mas sem nenhuma especificação. Ou seja, cara, tem alguma coisa errada. O que é muito comum que eu vejo, Jonathan, assim, no mercado brasileiro tem muitos fabricantes de no-breaks ou fornecedores, né? De uma forma geral. E você não consegue encontrar, aí me dá a tua percepção, por exemplo, um no-break de 20, 30 kVA, 20 ou 40 kVA, como você falou. Você consegue encontrar no mercado um no-break com a metade do preço? Você tem um no-break de 40 kVA. Eu estou com um concorrente aqui que tem a metade do preço. Isso acontece? Acontece. Mas acontece nessas situações que ele acabou de falar. Quando você não tem equiparação técnica. Exatamente. Porque, cara, quando você tem exatamente o mesmo produto, a mesma especificação técnica, você não consegue metade do preço. Você vai ter uma discrepância ali de 10, 15, 20, 30% no máximo. Mas é porque é o mesmo produto, com a mesma especificação. Quando você excede muito isso, cara, o teu preço está 60% mais caro. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa de errado. Tem uma coisa muito diferente. Você não está comparando banana com banana, laranja com laranja. Certo? Certo. Você vê isso, enxerga isso?
Enxergo. Legal. Queria levar essa nossa conversa, Jonathan, saindo um pouquinho dessa questão da especificação, preço, né? E, gente, trazendo aqui uma ideia de que, né, a gente está trazendo pontos que, para quem é construtora, precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa, né? Eu queria trazer agora nessa conversa, por exemplo, para a especificação, a gente falou de autonomia, mas, por exemplo, de bateria. Quantidade de bateria. Quantidade de bateria costuma influenciar no preço, na autonomia? Como é que é isso? Como é que você enxerga o pessoal de construção vendo isso? Eles costumam comparar quantidade de bateria e não costumam comparar? Não, eles não comparam. Eles só pedem aquilo. Quero o preço e foca naquilo, né? Esse é um ponto interessante. A gente começou falando de autonomia versus preço e o Jonathan ele trouxe uma fala que é natural, é comum, e aí eu vou trazer até um pouco mais de contexto, principalmente se você que está ouvindo a gente é comprador ou você conhece algum comprador. Cara, o comum do comprador é tentar equalizar qualidade e preço. Isso é normal e ele está fazendo o trabalho dele. Tudo certo. Qual é o grande problema nesse ponto? O grande problema é que ele é especialista em preço. Só que ele não é especialista técnico na solução. Então, muitas das vezes, óbvio, ele vai buscar o melhor preço porque ele precisa comprar melhor, comprar mais barato, e ele não olha as minúcias da solução. Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, eu acho que eu mesmo atendendo, não, foi uma outra solução, que também é uma construtora, lembrei aqui agora, está fazendo um grande projeto também, vou já até comentar sobre isso, mas que ele tinha uma especificação que era o seguinte: eu quero um no-break, eram dois no-breaks de 40 kVA, lembrei, dois no-breaks de 40 kVA com 20 baterias. Aí eu, como assim 20 baterias? Ele, não, porque eu quero que as mesmas baterias funcionem nos dois no-breaks. E aí a gente, cara, tem alguma coisa errada aí. Alguém te vendeu essa ideia? Alguém te vendeu esse... Porque assim, não é comum os no-breaks, dois no-breaks, compartilharem o mesmo banco de bateria. Pode acontecer? Pode acontecer numa solução muito específica e eu diria até que uma solução muito customizada, talvez. Mas não é comum, porque não está na topologia dos no-breaks isso. E aí, você que é comprador ou você que não é muito conhecedor, né, da área técnica de no-break, o vendedor de no-break te vende essa ideia. E aí você vai comparar isso no mercado, mais uma vez vai esbarrar numa questão de que, cara, peraí, ou está muito diferente ou está muito caro. Então, um ponto de atenção de equalizar isso cara, você quer comparar bateria? Compara a mesma bateria, compara a mesma quantidade de bateria. Tudo no break, John, tem a mesma topologia de bateria? Não. Mesma quantidade de bateria? É normal? Como não é normal. Faz uma comparação aí de no-breaks com mesma potência, mas com bancos de baterias que tem quantidades diferentes, né? Trabalhamos com algumas marcas também que no break 3 kVA, 4 baterias. No break 3 kVA, 6 baterias. No break de 3 kVA, 8 baterias. 8 baterias. Então vai depender da tecnologia, da topologia do equipamento. A gente falou aqui de 3 kVA como um exemplo, que a gente tem aqui modelos no estoque de 4 baterias, 6 baterias e 8 baterias. Mas a gente também tem no-breaks, por exemplo, de grande potência, 20 kVA, 40 kVA, que vai trabalhar com 16 baterias. Na verdade, com 14 baterias, 16 baterias e 20 baterias. É normal. Tem no-break que vai trabalhar com um pouco mais, um pouco menos. Então isso vai do projeto do equipamento. Não tem nada a ver com a potência. A potência pode ser até a mesma, mas o projeto do no-break é diferente. Então isso não só influencia a quantidade de bateria vai influenciar o preço do equipamento, certo? Certo. E não só, a quantidade de bateria também vai influenciar na autonomia. Então, percebe que é um universo de aspectos que você precisa conceber para poder, no final, chegar numa equalização técnica. E aí, para a gente fechar esse nosso papo e poder deixar uma orientação razoável, uma orientação que seja útil para quem está ouvindo a gente, aí agora eu vou pegar o Jonathan de surpresa. A gente não treinou essas perguntas. Jonathan, e eu vou ajudar ele a responder, é claro. Se a gente tivesse que dar um conselho para alguém que está comprando agora, e ele está com esse desafio, qual o desafio? Eu preciso encontrar o melhor preço, naturalmente, sou comprador, mas eu também preciso equalizar as soluções.
Eu preciso comprar o que me atenda. E aí, ok, eu tenho um cenário que... Quais aspectos que você acha crucial que eu preciso procurar? Porque às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes o comprador ele quer olhar para tudo. Eu quero olhar quantidade de bateria, eu quero olhar o fabricante, eu quero olhar isso, eu quero olhar... Ele quer olhar para muitos aspectos e, cara, é impossível você equalizar todos os aspectos. Mas existem aspectos que são importantes. Existem configurações talvez que sejam mais relevantes. Quais que você acha que são mais importantes? A quantidade de bateria? É a tensão? O que você acha que é mais importante de o cara, não, eu vou focar nisso? Então, como você mesmo disse, os no-break, cada modelo de no-break específico, de 20, nosso modelo, do outro modelo, pode ser que seja bateria diferente, como 16, alguns nossos trabalham com 32 baterias. Legal. Mas o certo seria orientar o cliente sempre ver a amperagem das baterias. Legal, boa. Porque nesse quantidade caso, e a amperagem, talvez? A quantidade e a amperagem. Acho que a amperagem é o caminho. Legal. Isso é interessante porque a amperagem fala de capacidade de armazenamento das baterias. Então, assim, se você quer comparar, né, qualidade de bateria, cara, a amperagem pode ser um caminho muito interessante. Eu complementaria a tua resposta, John, olhando muito para o seguinte, amperagem e dentro do que eu espero, por exemplo, de autonomia, o que o fabricante está me oferecendo. E entender que assim, a gente vai ter pequenas oscilações assim para mais ou para menos, com a quantidade de bateria, mas, por exemplo, a capacidade de amperagem não pode ser muito diferente se a quantidade é próxima. Acho que isso é um aspecto que pode ser relevante. Eu traria uma adição a essa tua resposta, eu me prenderia também, sabe do quê? Na especificação de entrega. O que eu preciso de necessidade na entrega? E o que eu quero dizer com isso? Eu preciso, por exemplo, de quanto de autonomia? 10 minutos? 20 minutos? E comparar o que o fabricante está me entregando. Vou dar um exemplo. Eu tenho equipamento da marca X e esse equipamento tem 40 baterias e ele está me dizendo que essas 40 baterias estão me entregando 10 minutos. Beleza. Qual é a amperagem, como o Jonathan falou, dessas baterias para me entregar 10 minutos? Isso é uma coisa. E aí eu tenho um fabricante Z que tem um equipamento também da mesma potência, só que ele não tem 40 baterias, ele tem 36 baterias. Só que com essas 36 baterias, ele está me dizendo que me entrega 12 minutos. Opa, qual a amperagem dessas baterias? Então, isso tem que estar muito próximo, entende? Ele não pode ter uma discrepância da quantidade de baterias próximas, por exemplo, um tem 36, outro tem 40 baterias, mas um está me entregando, por exemplo, baterias de 40 e outro está me entregando bateria de 7. Então você tem uma diferença muito grande, muito brutal, e aí você começa a entender que tem coisas erradas ali. Eu gosto de comparar, Jonathan, que nem carro. Você comparar um carro que tem um motor 1.0 com um carro que tem um motor 2.0, a distância é muito longa. Agora, você comparar um carro 2.0 com talvez um carro 1.8, talvez você consiga entender que, cara, beleza, talvez seja aceitável 1.8, que não vai dar toda aquela potência, mas vai entregar próximo. Então, dentro dessa equalização técnica, eu acho que faz muito sentido você entender que, ok, pequenas diferenças fazem sentido. Você tem um no-break, por exemplo, de 600 VA para um de 700, não vai ter tanta influência, né? Você vai ter ali cerca de 100 VA, que na prática, convertendo para watts, é pouco. Agora, você fazer uma comparação de um no-break de 600 VA com um no-break de 2000 VA é uma comparação muito longa. E se tudo que a gente falou aqui para você pode ter parecido talvez um pouco mais confuso, a gente tentou entrar em nuances um pouco mais técnicas e tal, o que a gente quis trazer aqui para você são aspectos importantes a serem observados no momento de compra, principalmente se você é uma construtora, aonde você vai ter uma demanda que não é sua, é uma demanda do teu cliente, e você ainda assim precisa atender aquela demanda. Então eu quero colocar aqui à disposição a Texis, né, na figura do Felipe, na figura do John. A gente está aqui para te ajudar nessa análise, né? Normalmente, quando a gente, né, tem um caso um pouco mais complexo, que envolve muitas nuances, a gente tem uma entrega de uma planilha, né? Gratuitamente a gente monta uma planilha de carga para você, onde você vai entender exatamente qual é o teu consumo. A gente vai alinhar com você
o que você precisa deixar ali de gordura, de reserva, técnica para segurança e te ofertar solução ou soluções que atendam a tua demanda ou, no teu caso de construtor, a demanda do teu cliente. Espero poder ter ajudado. Jonathan, obrigado pelo esse bate-papo, viu? Valeu. E até o próximo.